Agô aos que compartilham dessa história. Peço licença para saudar Oxum e a nossa ancestralidade, fonte de inspiração desse trabalho e potência que me sustentou nesse caminho. Em seus olhos vi refletir confiança e no seu rio de amor aprendi a não ter medo. Força Yalodê, presença sagrada que ressignificou e materializou referências negras femininas como uma fundamental fonte do saber, que ao tornar-se visível, refletiu reconhecimento, pertencimento, valores, significados que nos identificam e mudam a forma como nos colocamos no mundo. Oreiê Oxum. Não tem nada que se movimente mais no mundo do que uma mulher negra. Se movimenta para sobreviver, para buscar justiça pelos seus filhos mortos. Ela se movimenta para tudo, ela cria um novo mundo. Onde não tem nada, ela cria. Emorio, Emorio, Emoripao, Emorio, Emorio, Emoripao. A gente todo dia acorda, olha para o espelho e nem pensa muito nisso, mas quando eu olho, eu vejo uma mulher que sonhou muito, realizou muitos dos seus sonhos, uma mulher negra que passou por muita coisa e que conseguiu fazer e chegar onde ela queria chegar. É essa mulher que eu vejo aqui no espelho. Nossa, é realmente emocionante, né? Porque a gente só olha no espelho para se arrumar, para trabalhar, fazer alguma coisa da vida prática objetiva. Quase nunca a gente olha para o espelho para olhar para o que está por dentro da gente e o que está aparecendo no espelho, né? Agora é uma mulher já com 61 anos, né? Indo para 62, que começou a trabalhar muito cedo, que gosta de arte, que gosta de samba e que gosta muito do que escolheu como profissão, que eu sou enfermeira, né? Essa mulher é enfermeira. A saúde é esse lugar de não desistir pela vida. Como é possível uma mulher preta, com tantos problemas, às vezes sambada ao saco, cozinhar bem, cuidar da sua casa? Da onde que vem toda essa força? Então, para mim, saúde não é uma coisa passiva, não é uma coisa que é dada, é uma coisa de conquista. É a cabaça ancestral, é o útero, né? É esse útero que produz tanta coisa, que não é só filho, né? Que bota tanta coisa para fora, a boa comida, a boa voz, a boa música, a música para ninar, que mostra resiliência, que dá volta, que cuida de filho. Que cuida de mãe. E às vezes faz tudo isso sozinha. Por que ela não pode representar a minha ideia de saúde? Porque ela supera qualquer coisa. Saúde também é superação, é mudar rumos, é se readaptar, é se reinventar. Ela não é uma coisa parada. Com certeza, a saúde é uma mulher negra. E ela também é grande cuidadora. Com certeza, com certeza. E fiquei meio emocionada. Eu me defino como uma pessoa, uma mulher negra, batalhadora e sempre em busca de alcançar os seus sonhos. Em geral, eu consigo porque eu sou resistente, né? A gente também não pode ter sonhos os quais a gente não sabe se haverá possibilidade de realizá-los. Então vai ser um sofrimento constante. Então você tem que ter sonhos, mas saber até onde você pode sonhar e de fato realizá-los. Essa é a Maria Mercedes. Como eu trabalhei como secretária executiva de diretoria,
Então, o padrão de secretária executiva tem que ter uma maquiagem, o meu cabelo não agradava, então, por detrás daquilo havia um preconceito, porque eles pediam sempre para que eu usasse o cabelo preso. Então, eu acho que isso tem a ver com um certo padrão que eles queriam criar. Porém, eu mantive meu cabelo preso, mas de uma forma sempre bem exótica. Eu usava maquiagem, usava as roupas bem com padrões de uma secretária, porém uma secretária elegante e distinta, porque em várias empresas que eu trabalhei eu era a única negra. E como secretária executiva, então, bilíngue, essas coisas todas sempre se destacavam. No trabalho, eu não abaixava a cabeça para nada, eu mantinha o meu padrão de trabalho igual a qualquer outra pessoa. A gente sabe quantas vagas a gente perde só de entrar na sala. A Marcela é uma mulher negra, de cabelo recentemente ruivo. A Marcela é filha de uma mulher branca, o que também diz muito sobre ela e sobre como ela vive essa experiência de raça no mundo. A Marcela é uma mulher determinada, que também é uma garota às vezes. A Marcela tem muita força em procurar o que ela quer. Então, acho que o cabelo é sempre um processo na vida da mulher negra, né? Então, eu não sabia muito bem como era meu cacho, porque eu comecei a alisar aos 7 anos, mais ou menos, né, de idade, porque eu via minhas tias alisando, então eu colocava aquilo como se fosse o ideal, né? Então, eu tive essa experiência muito cedo. E muito cedo também eu queria ter o cabelo liso, né? Como se fosse o padrão que eu queria perseguir mesmo. Mas também, aos 15 anos, eu entrei no ensino médio, né? Onde foi uma escola que transformou totalmente, assim, a minha visão de mundo mesmo, né? E a minha visão sobre mim mesma. Tanto sobre raça quanto gênero, eu tive contato com muitas coisas, né? Então, foi a partir disso que eu fui começando a me descobrir e tive o processo de transição do meu cabelo, né? E a gente sabe o quanto a construção, né, racial é forte, o quanto a gente não consegue se ver dentro de um padrão do diferente, né? A gente não podia ser ruiva, a gente não podia ser loira, a gente tinha que ter cabelo castanho e se aproximar o máximo possível de uma mulher branca. Então, isso ainda foi um choque, né? Sair do meu castanho, que é um lugar mesmo de neutralidade, e sair de uma cor diferente que eu nunca tinha me visto antes. Então foi um desafio, né? Porque a gente absorve muito na nossa subjetividade, né, o racismo, e a gente só percebe quando a gente se depara com esses desafios. Eu consigo lembrar de comentários falando de como cabelos lisos remetem a pessoas mais limpas, a pessoas mais sérias, e são essas coisas que a gente vai pescando, né? Quem sou eu? Sou Denise, filha de Jaci, de Irene, mãe de Dandara, Moredé, de Samora Machel. Uma mulher organizada, porque eu acho que o mundo passa pela organização, né? Então a Denise é essa pessoa sempre aguerrida, sempre objetiva, sempre olhando para frente, sempre querendo mais da vida. Uma mulher que durante muito tempo não enxergou a sua beleza negra, não se enxergou enquanto uma mulher negra, uma mulher que queria ser aceita, né? Pelo outro lado, o outro lado dessa cultura dominante, dessa beleza europeia que sempre preponderou aqui no Brasil. E quando você descobre um grupo de pessoas, como eu descobri em 1982, que pensavam igual a mim, aí que eu passei a trançar meu cabelo, aí que eu deixei de alisar o cabelo, aí que eu passei a me ver como uma mulher bonita, cheia de potencialidades, inteligente, que pensava, que formulava, e que podia ser mais do que aquela Denise que era a única negra da sala, a Denise que era a única amiga negra daquela vizinhança. A pior coisa do mundo é querer ser aceito. E por querer ser aceito, você abre mão de alguns valores para introjetar o valor do outro. E durante muito tempo a população negra fez isso. Você, para ser querida, é aquele ditado do preto de alma branca. Então, para você ser esse fofo, você tinha que estar... Não era mais você tinha que sair de si
e se construir uma nova pessoa. A exclusão afetiva, porque quando a gente fala da solidão da mulher negra, essa conversa não é da agora. Essa conversa é de quando eu tinha 15 anos e que ninguém me chamava para dançar no baile. Porque quando você não é retinta, você fica ainda mais com esse papo de democracia racial, de que todo mundo é igual, você acaba embarcando nessa e você acaba não se enxergando. Você se auto-invisibiliza. Bem, eu sou Maria da Soledade, filha de Antônio dos Santos. Depois eu posso dizer porque do choro. E Maria da Conceição. Meu nome vem do nome da minha avó, Maria da Soledade, que não tinha sobrenome. E meu pai não tinha nome de pai, né? Só o nome da mãe. E eu acho que quem eu sou, né? Meu pai me ensinou a ser o que de melhor eu pudesse ser, para que tudo que ele viveu não pudesse acontecer de novo. Então, como ele sofreu muitos maltratos no próprio trabalho, na Marinha, né? Na vida, né? E a exigência, para mim, sempre teve uma exigência muito alta para estudar, né? Para ser melhor, notas muito boas. E eu choro porque teve muito erro, mas muito acerto. Senti falta dele. Hoje eu sinto. E eu sou agora mãe de 3 filhos. Larissa, com 24, Vinícius e Guilherme, que são gêmeos, com 21. E a gente tenta fazer essa construção diferente. Difícil, que são crianças pretas nesse mundo, e que a gente tenta ensinar o que é o racismo, e que é difícil ensinar. E quando eles vivem o racismo, a gente percebe a dureza do que é e como a gente não sabe ensinar. Para este ambiente que a gente vive aqui, as pessoas prestam atenção a tudo na sua vida, né? Inclusive o seu cabelo incomoda. Então eu alisava o cabelo e era um sufoco para alisar o cabelo, né? Aí, de um tempo para cá, o cabelo começou a cair. Eu falei assim, agora o que é que eu faço da minha vida? Aí eu parei de alisar cabelo e veio justo a pandemia. Eu lembro quando eu era pequena. Mas, mesmo assim, quando eu era pequena, meu pai sempre, minha mãe sempre levava para todos os tratamentos possíveis e imagináveis para um cabelo, né? Então, vamos lá, creme de abacate, alisamento, de tudo quanto era coisa, para ficar o cabelo no formato que a sociedade te atende e te reconhece como... O próprio curso te orienta para isso, né? O cabelo tinha que estar muito bem alinhado, tinha que estar dentro de uma rede, né? E toda vez que eu tirava a rede, o cabelo estava do formato da rede. Então, é o meu cabelo, né? E todo mundo olha e fala, que bonito, interessante. Eu falei assim, pois é. Então, isso até estimula, né, os outros estudantes. Eu não tinha ideia, desde quando eu entrei para a graduação, eu acho que assim, teve uma fase como professora que eu não tinha dimensão do quanto que a gente tinha, causava impacto nas alunas pretas que a gente tem muitas. E, como coordenadora, as alunas passaram a falar isso com mais... Falei assim, adoro ver a senhora, né? Todo mundo branco, só a senhora de preto ali no meio de todo mundo, né? Falei assim, e você e qualquer um pode estar aqui. Estou aqui na decania, achando que eu sou um ponto preto nesse cubo branco, como diz, né? Eu era uma enfermeira da prática, né? Eu sempre trabalhei com pediatria, com crianças.
Mas nos hospitais privados a gente não vê a presença da enfermeira na linha de frente, na presença com as pessoas, né? Por exemplo, o pai, eu trabalhava muito em situações em que pai e mãe não queria que você pegasse, né? Nunca aconteceu assim, você não pode pegar porque você é preta, não. Não, tem sempre alguma coisa assim, outra enfermeira faz melhor, não sei o quê, aquela coisa toda, mas como tinha sempre uma forma de falar né, mais calma, diferente, tentar explicar, né, porque eu acho que o meu caminho é meio que essa água que você diz assim, né, vai pelas laterais, pelas beiradas e tentando explicar. E aí a gente vai conseguindo dar conta daquela tarefa e as pessoas reconhecendo que a gente tem poder e capacidade de resolver. Sou Wanda Borges, assistente social, técnica administrativa da UFRJ, há uns 16 anos aqui no Centro de Tecnologia, né? 34 no total de UFRJ, que enfrentou bastante desafios, né, para poder chegar até aqui. Hoje eu sou diretora de gestão de pessoas. Quando eu saí do CCS, eu disse assim, eu queria ser conhecida no CT como eu sou no CCS, mas não esperava que eu pudesse chegar a um cargo de direção na COP, né, um lugar de tanta referência. Então, eu, uma mulher negra, no meio de engenheiros, né, engenheiros homens e mulheres, sou assistente social, né, de uma outra área. Foi uma época que houve uma convocação do Abraçar o CT. Eu estava junto com o professor Richard, que é da Elétrica, quem conhece, né? Professor Richard Deloro, de olhos azuis. Eu e essa minha amiga André, eu segurando num lado dessa faixa, e a André do outro, e ele assim, a gente estava intermediada por pessoas brancas. E quando saiu a matéria no jornal, a gente não apareceu. Eu falei, por que tiraram, por que a gente não apareceu na matéria? O professor Richard apareceu. A faixa que a gente estava segurando apareceu. E aí a gente pensou, falei assim, a gente não é professora, nós somos técnicos, tiraram. Eu me acomodei com essa interpretação, é porque eu não era professora. Aí agora, como eu falei, me envolvendo nessas questões, eu disse, não, aquilo foi um recorte racial. Eu fiz pós-graduação em processo civil e em propriedade intelectual. Só que a propriedade intelectual é uma parte da graduação, da formação de direito que até a época em que eu fazia não tinha muita notoriedade. E isso foi muito claro. As pessoas perguntavam, por que você está fazendo propriedade intelectual? O que você está fazendo aqui na PUC? Eu estou na PUC igual a você, estudando a mesma coisa que você. Para quê? Para poder entrar no mercado igual a você. Era essa a resposta que eu dava e a pessoa tinha que aceitar. Agora, realmente você percebe quando você está num coquetel e as pessoas perguntam o que é que você está fazendo ali. Eu ficava sem entender. Porque a pessoa pergunta o que é que eu estou fazendo ali, se ela também está. A vontade era de perguntar, você está fazendo o que aqui também? E é essa a vida que a gente vai levando e que a gente sabe que é um processo que tem um fundo de preconceito, mas é um preconceito velado, né? Você não é muito explícito, você tem que depois tentar entender as perguntas que as pessoas fizeram para você. Mas naquele momento você tem que ser muito enfático, se manter igual, porque nós somos iguais a todas as pessoas. Então, independente de cultura, todo mundo é igual a todo mundo. O Brasil é um país de racistas sem racistas, então a gente não pode achar que está tudo dado. A gente precisa continuar se organizando. Foi uma pessoa muito retraída, muito quieta, né? Daquela de às vezes, na infância, né? Ser punida porque estava calada. Né? Então, assim, eu vi a necessidade de... Eu até falo isso para os meus sobrinhos netos, né? Que assim, olha, tem que se posicionar, tem que falar, não fica calado. Se você acha que está certo, você se posiciona. Com respeito e tudo, mas não deixa de falar. Você não está falando bobagem, você não está falando, você está falando coisas que você sabe e que você tem domínio para isso. Isso não dá para ser assim, tem que ser desse jeito. Assim, a timidez, ou no caso tal silenciamento, me prejudicou muito, muito, bastante mesmo. Eu gosto de fazer acontecer. Tem que falar com quem? Vamos lá falar. Já, como eu falei, já fui aquela pessoa super calada de não fazer nada, mas eu acho que é essa coisa da gente achar assim, não, mas eu posso, e reconhecer assim, a gente está no espaço acadêmico, né, que tem professores de excelência, super premiados, e fala assim, poxa, eu estou nesse espaço, converso com essa pessoa e falo de igual para igual, né, eu não me intimido mais porque ele é uma pessoa, né,
coisa, eu não me intimido mais. Me reconheço na face delas, na luta delas, na confluência de suas vozes luzentes em mim. Eu acho que quando a gente chega num patamar de consciência, porque a consciência é algo construído, né? Você passa por esse processo de alienação total, dependendo de onde você esteja, você se constitui numa outra pessoa. E aí eu tenho um prazer imenso, assim, essa é uma coisa de dizer que eu convivi com a Lélia Gonzalez. E ter convivido com a Lélia, Lélia era uma mulher espetacular. Lélia andava conosco na feira de Queimados. Lélia, ela como uma das fundadoras do MNU, né? Qualquer vídeo que você pegue de Lélia, Lélia diz que você é um movimento e que você leve o movimento aonde quer que você esteja. Então ela, mesmo sendo uma das maiores intelectuais daquela época e continua e se perpetua na contemporaneidade como uma das maiores intelectuais do Brasil, ela ia para a feira de Queimados comer chouriço. Porque quando o movimento negro era dominado por homens, ela foi lá e criou o grupo Nizinga, que era um grupo de mulheres negras da década de 80, para que a gente discutisse raça e gênero, porque a mulher era subjugada dentro da discussão racial. E aí foi só sucesso, porque era um monte de mulheres discutir essa questão de gênero e querendo ocupar um papel de representatividade dentro do movimento negro do Rio de Janeiro e do Brasil. E não paramos mais, né? A partir do momento que você começa a pensar e a formular as políticas do movimento negro, depois ninguém te segura. Porque uma coisa é você ser pé de boi, é você só fazer aquilo que você é mandado. Uma outra coisa é você contribuir na fomentação dessas ideias. E quando nós começamos a participar dessa fomentação de ideias, ninguém nunca mais conseguiu segurar a potência dessa mulher negra que estava ali retesada, inclusive pelos próprios companheiros do movimento negro. Porque o machismo no Brasil é uma coisa que a gente vai discutir hoje, amanhã e depois de amanhã. Apesar dessa dita desconstrução masculina, muito ainda tem que se caminhar para que a gente possa dar um chega para lá e dizer, esse lugar também é meu, se só tem um assento, dividimos. A ancestralidade está presente sempre nas nossas vidas e eu me sinto realmente assim, uma filha de Ogum com Inhaçã. Me causa e me dá um orgulho. É importante falar a representatividade que as vovós tinham para os nossos ancestrais e que até hoje vigoram. Então eu me lembro que na minha visita aos terreiros de Umbanda, eu conheci vovó Cambina. E a vovó Cambina tem um conhecimento impressionante. Ela falava de coisas do passado e me estimulava muito a ser sempre forte e guerreira. Era impossível eu ter chegado aqui só com elementos do aprender cotidiano, como é que a gente faz para passar numa prova, como é que a gente faz para conseguir um emprego. Eu não teria conseguido nada, eu não teria passado em nenhuma prova, eu não seria uma professora. O elemento é do desejo, do sonhar, do esperançar. Esse eu aprendi assim, em casa, mas não foi pelas vias do senta aí que eu vou te dizer como é que você tem que se comportar. Foi pelas vias do sonho mesmo, foi pelas vias da espiritualidade, né? Eu acho que se eu me lembro de alguma coisa, quando eu era menina em Ramos, e passava por tudo aquilo que eu passava, saía na rua, tinha apelido, saía na rua, tinha deboche, saía na rua, tinha bronca o tempo inteiro. E eu escutei um tempão atrás de um preto velho que eu ia vestir a roupa de Ogum. Essa foi a primeira mensagem de que eu ia sair daquele lugar e entrar em outro lugar. E eu, aos 18 anos, eu passei para a aeronáutica, sim. E realmente mudei minha vida e da minha família nessa passagem. Se eu não tivesse se esperançar, se eu não tivesse tido essa convicção, eu não teria conseguido sequer passar na prova. Mas se eu não tivesse ouvido aquele presságio, né? Aquela provocação, você tem chance para isso,
eu não sei, talvez, se eu teria conseguido. Então, eu penso hoje que as mulheres negras, elas sempre têm um arranjo do espiritual para fazer com que elas consigam chegar onde elas querem chegar. O que me dá motivação, o que me faz acordar. E todas as vezes que eu caí, o que sempre me ergueu foi a fé. E não é uma fé qualquer, é a fé que trouxe, é a fé que a gente trouxe no navio. É essa fé que me move, é essa que me fez chegar até aqui. Eu sou uma mulher de Oxóssi. E como uma boa mulher de Oxóssi, eu tenho uma meta. Eu trabalho com metas, eu trabalho com objetivo, eu sonho lá na frente. É o que me guia, né? É um pouquinho da malandragem do malandro, é um pouquinho da sabedoria da vovó, é um pouquinho da determinação de Oxóssi, é um pouquinho da coragem de olhar. E lá no IPCN que a gente conheceu, né, que eu conheci as mulheres que você olhava com orgulho, que estavam já no comando do movimento negro do Rio de Janeiro, e você olhava com aquele olhar de Vera do Agbara Dudu, Vera Mendes, uma mulher potente, tinha um vozeirão, ela tinha uma personalidade tão forte que o nome dela passou a ser Vera Dudu. Então, assim, foram essas mulheres que me inspiraram, que você olhava e falava, se elas estão aí, se elas conseguiram transpor a toda essa gama de violência, a toda essa gama de barreiras, por que a gente também não vai transpor? Não é só um fato histórico, não é só um fato social. Eu sou quem eu estou estudando, né? Eu recentemente li sobre o ideal de égua, né? E eu me vi muito nisso, né? O quanto eu idealizo um ego que não é meu, o quanto eu preciso percorrer qual é a minha identidade, né? Eu sou uma mulher grande, né? Tá muito atrelado à raça. E até eu perceber isso, o quanto... Outro dia eu li, né, na verdade, né? Quando você não se sexualiza, onde está o afeto? E isso fica martelando comigo durante muito tempo, né? Onde está o afeto quando eu não sou sexualizada, né? De onde ele vem? Né, de que forma? Então, acho que essa é uma vertente que eu ainda estou explorando, sabe? A entender também como as outras pessoas me veem enquanto corpo negro também. Mas é um pouco disso, sabe? O quanto às vezes me resumem só a uma mulher negra e aquele biotipo, né? Gostosa, para dizer com todas as letras, sim, né? Me estar colocando nesse espaço de fala é um desafio muito grande, né? Eu não me vi enquanto protagonista. Eu sempre me deslocava porque eu não sabia se eu tinha algo a dizer ou se o que eu fosse dizer teria alguma relevância, né? Eu me sabotava muito antes de tentar. A gente sabe o quanto são os desafios, né? Olha, hoje eu posso dizer que me inspira a gente conseguir manter esses estudantes pretos aqui na universidade. É a minha principal luta. Porque você vê eles entrarem e não consegue ver sair. Não consegue ver sair. Então, a gente faz um esforço para monitoria, né, para que eles façam IC no laboratório, né? Aí você, o que você está fazendo lá? Eu estou lavando vidraria. Então, assim, me incomoda isso quando eu sei que eu posso tratar diferente, tratar de maneira educada, respeitosa, e isso não está acontecendo. Não é nada especial, é algo de você aprender a olhar o outro, ouvir o outro, porque às vezes a pessoa só quer ser ouvida. Às vezes, assim, as lideranças acham que sempre tem que dar alguma coisa. E assim, acho que essa é a primeira coisa, dar um ouvido, é uma escuta sensível. Se você está fazendo uma luta coletiva como uma mulher negra, é importante que você vá ler coisas voltadas à ancestralidade, aos seus antepassados, para você criar uma identidade mais forte, passar as dificuldades que essas mulheres tiveram, que agora você consiga enfrentar com outras armas, com a arma do conhecimento. Você
com a credibilidade no seu potencial, com o seu conhecimento, tudo é possível. Acredite e não desista, porque toda a construção vem de alguma coisa que foi iniciada no passado. Não desista. Enfrenta, briga, grita, mas não deixa de ocupar o seu espaço. Não permita que a história acabe em você. Não permita. Para quem veio antes, eu vou dizer obrigado. Vocês sofreram pra caramba. Vocês passaram por muita coisa. Vocês foram muito violentados, vocês foram muito magoados para que eu pudesse estar aqui. Muito obrigado. Agora, eu vou pedir para mim poder continuar passando com 61 para 62, quem sabe chegar até 90 como minha mãe chegou. Para as que estão vindo, eu digo, não se enganem. Não é tempo de se enganar, de se iludir com nada. Tenham força, ajudem suas irmãs, estudem, repousem, durmam bem, comam bem, né? Amem da melhor maneira possível, não se entreguem para qualquer coisa. Evitem esse sofrimento, essa dor de ter que aceitar qualquer coisa porque vocês são. O que nós podemos deixar de presente? O que uma mulher como eu posso deixar de presente? Vocês, né? Então é isso. Não faça isso. Senão vão dizer o quê? Que a gente tá xingando na universidade, tá falando, tá quebrando as coisas. A mulher negra tem a pele escura, a pele é negra, o cabelo é crespo, mas são lindos, são volumosos. Os lábios são grossos, mas são os lábios que são maravilhosos. Essa é a Mercedes. Não deixe sua cor passar em branco, beije sua preta em praça pública. A gente tem que, sabe, beijar o nosso preto. Não tem um preto, infelizmente. Mas vamos beijar os pretos em praça pública. Estou satisfeita em poder participar, gostei bastante. Emorio.